Olá! Nesta aula falaremos sobre gestão de recursos humanos e gestão de recursos materiais em saúde. A gestão de recursos humanos consiste no planejamento, recrutamento e seleção, integração dos recursos humanos, análise e descrição de funções, avaliação de desempenho, remunerações e benefícios, higiene e segurança no trabalho, formação profissional e desenvolvimento pessoal e controle e auditoria de recursos humanos. O planejamento de recursos humanos é a determinação do que deve ser feito para conseguir os colaboradores necessários à execução dos objetivos organizacionais. Para isso, é necessário conhecer os objetivos da organização, conhecer o mercado de trabalho e as disponibilidades internas, dominar as técnicas de planejamento. O recrutamento corresponde a um conjunto de técnicas e métodos destinados a atrair candidatos capazes de ocupar determinados cargos ou desenvolver determinadas tarefas na organização. O recrutamento pode fazer-se no interior da organização, recrutamento interno, ou no exterior da organização, recrutamento externo. A seleção é a fase que se segue ao recrutamento e corresponde à escolha das pessoas conforme as necessidades da organização e as aspirações das próprias pessoas. Pode-se dizer que a seleção corresponde à comparação entre os perfis dos candidatos e as exigências do cargo ou função. A integração dos recursos humanos é realizada após a seleção dos novos funcionários e segue-se para que eles sejam, então, integrados à organização. Cada funcionário fica com determinada função e é integrado numa carreira. Para isso, é efetuada uma apresentação da organização, das instalações e dos demais colaboradores. A análise e descrição de funções consiste na investigação sistemática das tarefas, obrigações e responsabilidades de uma função e dos conhecimentos, capacidades e experiências de que uma pessoa necessita para desempenhar as funções de forma adequada. A descrição de funções constitui um sumário e um retrato fiel das tarefas, objetivos e responsabilidades de uma determinada função. Em suma, a análise e descrição de funções procura responder às seguintes questões: o que é que o funcionário faz? Como é que o funcionário executa as tarefas? Por que as tarefas são executadas e que capacidades são necessárias? A avaliação de desempenho consiste na sistemática apreciação do comportamento do indivíduo na função que ocupa, embasada na análise objetiva do seu comportamento e comunicação ao mesmo do resultado da avaliação. Fazem parte das fases da avaliação de desempenho: a pactuação das atividades a serem executadas, a observação do comportamento a medir, a medição do comportamento e a comunicação do resultado de forma a motivar o trabalhador, tanto com elogios para as tarefas realizadas, quanto para orientações às realizações daquelas que não foram concluídas. Remuneração, incentivos e benefícios. Salário é a compensação periódica como forma de pagamento do trabalho. Incentivo são recompensas destinadas a compensar e encorajar os empregados que demonstrem uma performance superior à média e podem ser individuais, incentivos em grupo ou da organização.
Já os benefícios são recompensas recebidas por todos os funcionários pelos simples fatos de serem funcionários da organização, como, por exemplo, auxílio alimentação, auxílio viagem, carro da empresa, dentre outros. A determinação dos salários é realizada com base em uma análise relacionada às atividades e avaliação das funções. Também pode ser definida por imposições legais, os chamados pisos salariais, e negociação coletiva, bem como a definição para atender a demanda do mercado de trabalho. Já o tema higiene e segurança no trabalho corresponde à higiene ao conjunto de normas e procedimentos que visam a proteção da integridade física e mental do trabalhador. A segurança do trabalho é o conjunto de medidas técnicas destinadas a prevenir acidentes. A elaboração de um plano de higiene e segurança no trabalho supõe o diagnóstico da situação e a avaliação do trabalho a fim de se definirem as medidas mais adequadas. Falaremos agora sobre formação profissional e desenvolvimento profissional. O desenvolvimento individual não inclui apenas a formação no sentido de aumentar as capacidades com vistas à execução de uma tarefa específica, mas a educação em sentido mais geral, de forma a aumentar o nível de conhecimentos e a capacidade de resposta às mudanças no ambiente interno e externo à organização. São etapas do processo de formação profissional. O diagnóstico da situação, que corresponde à identificação e análise das necessidades e conversão das necessidades em objetivos de formação. A programação. Quem treina, que conteúdos serão abordados e quais metodologias serão utilizadas. A implementação, que é a aplicação dos programas de capacitação. E a avaliação, que corresponde à verificação das alterações provocadas pela formação. No que se refere ao controle e auditoria de recursos humanos, para que haja uma definição clara do desempenho dos trabalhadores, é necessário avaliar todo o conjunto da organização. A avaliação institucional é efetuada através de questionários que procuram medir o sentimento das pessoas relativamente aos regulamentos, regras e procedimentos, à justiça das recompensas, à camaradagem e espírito de grupo, ao apoio dos superiores, dentre outros. Já a auditoria de recursos humanos é uma forma de avaliar a gestão de pessoal na organização e pode ser efetuada através de questionários, entrevistas e estatísticas de pessoal. Falando especificamente sobre a evolução da gestão de enfermagem na área de saúde, podemos citar algumas mudanças no processo decisório da enfermagem, principalmente relacionados às mudanças na área de saúde, como a descentralização das ações de saúde e a municipalização das ações de saúde requeridas a partir da Lei 8080 de 1990, o aumento da autonomia dos gestores e, consequentemente, da responsabilidade, e a demonstração por parte da equipe de enfermagem de um potencial para implantação, manutenção e desenvolvimento das políticas de saúde, sendo elas o eixo principal para suportar qualquer política que tenha como objetivo a assistência de qualidade. Os principais obstáculos administrativos à atuação do enfermeiro gestor são condições de trabalho insatisfatórias, tensão provocada pela pressão da demanda excessiva, a falta de recursos humanos e materiais, a qualidade insatisfatória e a ausência de integralidade no sistema de saúde, a precariedade dos sistemas de informação operacionais,
dificultando a avaliação de resultados, a falta de uma política de desenvolvimento integrado de recursos humanos, as decisões políticas que levam a uma ingerência, os interesses político-partidários externos à vida organizacional e a falta de conhecimento técnico-científico sobre o sistema de saúde, como também das leis, normas e diretrizes que regem a saúde. O papel do enfermeiro gestor também pode ser prejudicado por deficiências na formação, dentre elas uma descontextualização em relação às realidades regionais e às práticas que realiza, uma desconsideração do trabalho como princípio pedagógico, o contato tardio do aluno com a futura prática profissional, a valorização do domínio de habilidades técnicas voltadas para um sistema de alta complexidade, a reduzida ênfase no trabalho multiprofissional, currículos pouco flexíveis e a dicotomia entre teoria e prática, pensar, fazer, cuidar e administrar. O enfermeiro é um líder nato. A profissão proporciona aos enfermeiros um campo vasto de experiências, principalmente quanto à liderança, comunicação, pesquisa, organização, promoção e prevenção à saúde. Porém, em todas as instituições ocorre uma liderança direcionada para o enfermeiro visando o objetivo comum. Na saúde pública, o enfermeiro, enquanto gestor, tem uma maior interligação com a comunidade, uma facilidade na detecção de problemas e da promoção de saúde para o controle e melhoria da qualidade de vida. O enfermeiro em saúde pública, seja ela na atenção básica ou hospitalar, possui uma visão da realidade que contribui para a criação de estratégias em busca da resolução de problemas. Para que o enfermeiro consiga exercer a sua função gerencial de forma adequada, existem alguns pontos importantes a serem destacados. Dentre eles, o conhecimento do processo de gestão em saúde, a abertura ou desencadeamento de processos sociais, como acordos, pactos e projetos coletivos, a aplicação de recursos humanos e atividades capazes de integrar ações para o meio ambiente sobre coletividade, serviços assistenciais, conselhos municipais de saúde, sistemas de informação de interesse em saúde, análise, interpretação e avaliação dos recursos humanos. No que se concerne à formação acadêmica, é importante que haja uma formação crítica e reflexiva, visando a capacitação do enfermeiro para atuar em diferentes níveis de atenção do processo saúde e doença. É importante uma perspectiva da integralidade da assistência, o que não se consegue em uma formação hospitalocêntrica. A avaliação e a revisão do modelo de ensino de enfermagem no Brasil e a atualização constante do profissional de saúde através de um processo de formação contínua. A formação de recursos humanos para o SUS depende de um planejamento de formação de recursos humanos, que deveria constituir parte importante dos planos nacionais de saúde e refletir os esforços coordenados de todas as instituições que tenham a ver com a formação e a utilização de recursos humanos. O Ministério da Saúde mantém polos de educação permanente com o objetivo de criar políticas para formação, desenvolvimento e educação permanente dos trabalhadores em saúde. Polos destinados à capacitação de profissionais de outras áreas e da própria comunidade, levando uma formação de consciência sanitária, e tem como base as doutrinas e princípios do SUS. O Sistema Único de Saúde ele é formado por uma rede de provedores de serviços públicos e privados que atuam no SUS em caráter complementar.
Esse sistema é descentralizado, regionalizado e hierarquizado. O desafio básico é atender às reais necessidades da população. E os recursos humanos são um dos maiores problemas para o processo de implantação do SUS, com integração entre ensino, serviço e formação de pessoas. A ausência de política de recursos humanos leva a um foco de caráter quantitativo, que pode comprometer a realização dos projetos políticos para a saúde. A formação, o desempenho e a gestão de recursos humanos afetam profundamente a qualidade dos serviços prestados e o grau de satisfação dos usuários. Os recursos humanos são a chave fundamental para uma boa gestão em saúde. As principais causas dos problemas atuais são as mudanças na economia nacional, na administração pública e nas formas sociais do trabalho, levando a uma maior flexibilidade nos vínculos de trabalho, a um crescimento do trabalho informal, com diminuição dos direitos trabalhistas e terceirização da mão de obra, o que leva a uma dificuldade de padronização de processos, bem como a problemas relacionados à necessidade de elevação do nível de educação e qualificação dos profissionais de saúde e uma política de controle financeiro dos gastos. Nas relações de trabalho, encontra-se atualmente o trabalho flexível e informal por meio de contratos de trabalho com diminuição dos direitos trabalhistas e terceirização da mão de obra com precarização dos protocolos assistenciais. Isto devido ao alto custo dos encargos sociais e trabalhistas. No serviço público, as formas de vinculação são através do regime estatutário ou do regime seletista. A tendência é que o regime estatutário seja apenas para as carreiras consideradas essenciais, como Tesouro, Judiciário, Defesa e Segurança e Diplomacia. Nos últimos anos, houve uma expressiva diminuição na realização de concursos públicos para vinculação por meio do regime estatutário. Podemos dizer que o trabalhador possui uma vida útil de trabalho, dividido basicamente em 3 fases. A entrada no serviço, que corresponde à preparação da força de trabalho com planejamento, educação continuada e recrutamento. A permanência do trabalhador ou servidor, onde ocorre gradativamente a melhora da performance deste trabalhador, uma supervisão desse serviço, as compensações financeiras e por meio de benefícios, o apoio de sistemas e um aprendizado que será levado para toda a vida. E a terceira fase da vida útil de trabalho é a saída, onde então é necessário gerenciar os atritos, realizar uma migração do trabalhador para o trabalhador aposentado, cuidar da saúde e segurança e prover o pagamento dos benefícios ou aposentadorias. A construção da força de trabalho depende de instituições fortes, da qualidade da educação, com credenciamento de instituições e regulamentação de profissões e uma melhoria no recrutamento, com maior interação entre profissionais e comunidade. A melhora do desempenho pode ser obtida por meio de uma supervisão com apoio, a compensação financeira justa e confiável, com melhores condições físicas relacionadas a serviços de apoio e educação continuada com a ideia do aprendizado para toda a vida. Na fase de desligamento do serviço ou da saída, é necessário programar, na medida do possível, as demissões, afastamentos ou mudanças, assegurar ambientes de trabalho seguros e uma aposentadoria programada. Falaremos agora sobre gestão de recursos materiais em saúde. Material é uma designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral,
matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das organizações públicas federais, independente de qualquer fator, bem como aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis. Os materiais são classificados de acordo com a duração e podem ser agrupados em materiais permanentes e materiais de consumo. Os materiais permanentes são aqueles cuja duração é superior a 2 anos, sendo consumíveis pelo simples uso, devendo receber um número patrimonial. O principal critério para a classificação do bem como permanente é a sua durabilidade. Já os materiais de consumo são os insumos de consumo que têm o prazo máximo de 2 anos de uso, por perderem a identidade corrente. Eles se consomem. São exemplos inaladores, esparadrapos, dentre outros. Os critérios de classificação dos materiais são os seguintes: critério de fragilidade. Se sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável, caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade. O critério da perecibilidade, que está sujeito às modificações químicas ou físicas, ou se deteriora ou perde sua característica pelo uso normal. Critério da incorporabilidade, se está destinada à incorporação a outro bem e não pode ser retirado sem prejuízo das características do principal. Critério da transformabilidade, se foi adquirido para fins de transformação. E critério da finalidade, se o material adquirido para consumo imediato ou para distribuição gratuita. A aquisição de materiais é realizada através do Departamento de Administração, mais especificamente pelo setor de compras ou licitações. Compete ao setor de compras a supervisão, controle e distribuição racional do material requisitado, promovendo os cortes necessários nos pedidos de fornecimento das unidades usuárias, em função do consumo médio apurado em série histórica anterior que tenha servido de suporte para a projeção de estoque, com a finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura de estoque. Para o controle ou racionalização na aquisição de recursos materiais, recomenda-se a centralização da aquisição de uso comum para maior economicidade. Com o objetivo de evitar problemas como extravio de materiais e formação de grandes estoques, pode-se facilitar a administração desses materiais, classificando os insumos quanto à finalidade, duração, porte, custo e matéria-prima. As etapas do gerenciamento de materiais são: previsão, que consiste em um diagnóstico situacional da unidade em relação à quantidade e às especificidades, facilitando assim o levantamento dos materiais necessários para adequado atendimento da clientela, que será adquirido em um determinado período. Deve-se considerar na previsão a especificidade da unidade, as características da clientela, a frequência de uso dos materiais, o número de leitos da unidade, o local de guarda, como espaço físico também determina a quantidade de material a ser solicitado em determinado período. A durabilidade do material, pois muitas vezes compra-se um material de qualidade inferior e o estoque acaba antes do tempo. A periodicidade de reposição do material, se é diária, semanal, quinzenal ou mensal, e se é possível fazer um mapa com a quantidade de uso em algum desses períodos,
acrescentando 30% nos materiais que tenham variação de consumo e 30% no total da cota para a margem de segurança. Deve-se evitar solicitações extras de materiais, ou seja, aquelas realizadas fora do previsto, pois serão compradas em menores quantidades, o que torna os materiais mais caros. A segunda etapa do gerenciamento de materiais consiste na provisão, que é o envio do pedido de material para o almoxarifado, objetivando a reposição dos artigos a serem usados na unidade. O sistema de reposição ou provisão de material pode ser por tempo, que é um dos mais utilizados na enfermagem. A reposição ocorre em épocas pré-determinadas, formando grandes estoques. A reposição pode ser realizada por quantidade. Faz o pedido de uma quantidade determinada quando se observa que na unidade o estoque chega ao nível mínimo, estoque que garante o tempo de espera da reposição, e este é um método bastante vantajoso. Porém, deve-se ter observação constante por parte do responsável para não ocasionar falta de material. Outra forma de repor seria por quantidade e tempo, que deve ser feita a previsão dos materiais que serão solicitados uma certa quantidade em um determinado tempo. Isto colabora para o não esquecimento da emissão de solicitação do material e evita a formação de grandes estoques. E o sistema de reposição imediata por quantidade, que geralmente é realizado em hospitais particulares, onde é solicitado somente o que o paciente irá utilizar. As instituições devem dar maior atenção aos materiais que acarretam maiores gastos. Dentre estes, não estão incluídos somente os de maior custo unitário, mas também aqueles que o custo unitário é pequeno, porém, se comprados em grandes quantidades, podem representar um custo elevado. Nesse grupo, também podem ser incluídos os materiais que, na falta, podem acarretar riscos para os clientes. A próxima etapa do gerenciamento de materiais é a organização. Os materiais devem ser dispostos na unidade de modo centralizado, em locais de fácil acesso para facilitar o uso e o controle. A planta física deve ser estudada de modo que não haja cruzamento entre material limpo e sujo. Deve-se atentar para o local de armazenamento, evitando umidade, poeira, ferrugem, corrosões, roubos e o armazenamento adequado dos produtos inflamáveis. Na etapa de controle, envolve desde a quantidade, a qualidade, a conservação e os reparos, além de roubos e extravios. Encontram-se muitas dificuldades na realização de um controle adequado devido à grande variedade de produtos e à compra de alguns em grandes quantidades. Todos estes materiais devem passar por uma manutenção. A manutenção, ela pode ser preventiva, que visa principalmente aumentar a vida útil dos artigos, e corretiva ou reparadora. Os reparos podem ser feitos por membros da equipe de saúde ou pelo serviço de manutenção, dependendo da complexidade do reparo. É importante o conhecimento do manuseio correto para evitar problemas. Falaremos um pouco mais detalhadamente sobre a aquisição ou compra dos materiais. No momento em que se realiza a descrição do material no pedido de compra, é importante que esse descritivo identifique com clareza o item através da numeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório, e deverá ser utilizada com absoluta prioridade sempre que possível. O referencial identifica indiretamente o item, através do nome do material aliado ao seu símbolo ou número de referência, estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferências de marca.
Quando se tratar de descrição de material que exija maiores conhecimentos técnicos, poderão ser juntados ao pedido os elementos necessários tais como modelos, gráficos, desenhos, prospectos ou amostras. Todo pedido de aquisição só deverá ser processado após verificação da inexistência no almoxarifado do material solicitado ou de similar, ou se possa atender a necessidade do usuário. Deve ser evitada a compra volumosa de materiais sujeitos, num curto espaço de tempo, à perda de suas características normais de uso. Também, compra daqueles propensos ao obsoletismo, por exemplo, gêneros alimentícios, canetas esferográficas, fitas para impressora em geral, corretivos, papéis ou impressos sujeitos a serem suprimidos. Na etapa de recebimento do material, é um ato pela qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material do fornecedor ao órgão recebedor. Ocorrerá normalmente nos almoxarifados, salvo quando o mesmo não possa ou não deva ali ser estocado ou recebido, caso em que a entrega se fará nos locais designados. Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no almoxarifado. Os materiais podem ter origem por meio de compras, cessão, que são os empréstimos, doação, permuta, que é a troca, transferência, que é a concessão de direito, ou produção interna. Para o recebimento dos materiais é necessário a nota fiscal, fatura e nota fiscal ou fatura, o termo de cessão, doação ou declaração exarada no processo relativo à permuta, a guia de remessa de material ou nota de transferência ou ainda a guia de produção. Estes documentos devem conter a descrição do material, a quantidade, a unidade de medida e os preços unitário e total. A aceitação do material é a operação segundo a qual se declara na documentação fiscal que o material recebido satisfaz as especificações contratadas. A aceitação está sujeita à conferência ou exame qualitativo, realizado por técnico especializado. Caso o material não corresponda ao pedido ou apresente falhas ou defeitos, o encarregado do recebimento deve providenciar junto ao fornecedor a regularização da entrega para efeito de aceitação e, neste caso, realizar a recusa do material. Após aceito, o material deve ser armazenado de forma adequada. E essa armazenagem ou armazenamento compreende a guarda, localização, segurança e preservação do material adquirido, a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais das unidades integrantes da estrutura do órgão ou da entidade. Alguns cuidados são necessários para o armazenamento de materiais. Por exemplo, estes devem ser resguardados contra o furto ou roubo e protegidos contra a ação dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas, bem como de animais daninhos. Os materiais estocados há mais tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar e com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque. Os materiais devem ser estocados de modo a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido inventário. Os materiais que possuem grande movimentação devem ser estocados em locais de fácil acesso e próximo das áreas de expedição, e o material que possui pequena movimentação deve ser estocado na parte mais afastada das áreas de expedição. Os materiais jamais devem ser estocados em contato direto com o piso. É preciso utilizar corretamente os acessórios de estocagem para proteger.
A arrumação dos materiais não deve prejudicar o acesso às partes de emergência, aos extintores de incêndio ou a circulação de pessoal especializado para o combate ao incêndio, como Corpo de Bombeiros. Os materiais da mesma classe devem ser concentrados em locais adjacentes a fim de facilitar a movimentação e o inventário. Os materiais pesados ou volumosos devem ser estocados nas partes inferiores das prateleiras e estantes, eliminando os riscos de acidente ou avarias e facilitando a movimentação. Os materiais devem ser guardados nas embalagens originais e somente abertos quando houver necessidade de fornecimento parcelado ou por ocasião da utilização. A arrumação dos materiais deve ser feita de modo a manter voltada para o lado de acesso ao local de armazenagem a face da embalagem ou etiqueta contendo a marcação do item, permitindo a fácil e rápida leitura da identificação e das demais informações resgatadas, como o prazo de validade, por exemplo. Quando o material tiver que ser empilhado, deve-se atentar para a segurança e a altura das pilhas, de modo a não afetar sua qualidade pelo efeito da pressão decorrente, não prejudicar o arejamento, uma distância de 70 centímetros aproximadamente do teto e 50 centímetros aproximadamente das paredes. A etapa de fornecimento ou suprimento deve ser realizada exclusivamente pelo almoxarifado. E a distribuição ou entrega é a chegada do material em perfeitas condições ao usuário. O fornecimento ele pode ser realizado por pressão, que é o processo de uso facultativo pela qual se entrega material ao usuário mediante tabelas de provisão previamente estabelecidas pelo setor competente e nas épocas fixadas, independente de qualquer solicitação posterior do usuário. Essas tabelas são preparadas normalmente para material de limpeza e conservação, material de expediente e de uso rotineiro e gêneros alimentícios. O fornecimento pode ser por requisição, que é o processo mais comum pela qual se entrega o material ao usuário mediante a apresentação de uma requisição ou pedido de material de uso interno no órgão ou entidade. As requisições ou fornecimentos deverão ser feitas de acordo com tabelas de provisão e catálogo de material em uso no órgão ou entidade. O controle de material pode ser realizado por meio do registro de pedidos de fornecimento ou requisições, pelo acompanhamento periódico do estoque e pelo acompanhamento a cada movimentação. O método depende da quantidade de materiais a ser controlada. No que se refere à manutenção do estoque, é importante atentar-se para os seguintes itens: consumo médio mensal, que é a média aritmética do consumo nos últimos 12 meses. O tempo de aquisição, que é o período decorrido entre a emissão do pedido de compra e o recebimento do material no almoxarifado. O intervalo de aquisição, que é o período compreendido entre duas aquisições normais e sucessivas. O estoque mínimo ou de segurança, que é a menor quantidade de material a ser mantida em estoque para que seja capaz de atender a um consumo superior ao estimado para um certo período de tempo. É aplicável tão somente aos itens indispensáveis aos serviços do órgão ou entidade. Obtém-se o estoque mínimo de segurança multiplicando o consumo médio mensal por uma fração do tempo de aquisição que deve, em princípio, variar de 0,25 a 0,50. Estoque máximo é a maior quantidade de material admissível em estoque, o suficiente para o consumo em certo período, devendo-se considerar a área de armazenagem, a disponibilidade financeira, a imobilização de recursos, o intervalo e o tempo para aquisição, o perecimento e o obsoletismo.
Obtém-se o estoque máximo somando ao estoque mínimo o produto do consumo médio mensal pelo intervalo da aquisição. O ponto de pedido é o nível de estoque que, ao ser atingido, determina imediata emissão de um pedido de compra, visando recompletar o estoque máximo. Obtém-se o ponto de pedido somando ao estoque mínimo o produto do consumo médio mensal pelo tempo de aquisição. E a quantidade a ressuprir, que seria o número de unidades a adquirir para recompor o estoque máximo. Este valor é obtido multiplicando-se o consumo médio mensal pelo intervalo de aquisição. A movimentação de material deverá ser precedida sempre de registro no competente instrumento de controle, ficha de prateleira, ficha de estoque, listagens processadas em computador, à vista de guia de transferência, nota de requisição ou outros documentos de descarga. O zelo pelo material é uma competência de todo servidor público, que poderá ser chamado à responsabilidade pelo desaparecimento do material que lhe for confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou culposamente, possa causar a qualquer material, esteja ou não sob sua guarda. É dever do servidor comunicar imediatamente a quem de direito qualquer irregularidade ocorrida com o material entregue aos seus cuidados. O documento básico para ensejar exame do material ou averiguação de causas de irregularidade, tendo havido o mesmo, será a comunicação do responsável pelo bem de maneira circunstanciada, por escrito, sem prejuízo de participações verbais que, informalmente, antecipam a ciência pelo administrador dos fatos ocorridos. Diante dessas ocorrências, a administração tomará as seguintes condutas. Poderá concluir que a perda das características ou avaria do material decorreu do seu uso normal ou de outros fatores que independem da ação do consignatário ou usuário. Identificar desde logo o responsável pelo dano causado ao material e designar comissão especial para apuração da irregularidade. O desfecho para o responsável pelo dano ou desaparecimento do material pode ser ter que arcar com as despesas de recuperação do mesmo ou substituir o material por outro com as mesmas características ou ainda indenizar em dinheiro esse material, a preço de mercado, valor que deverá ser apurado em processo regular através de comissão especial designada pelo dirigente do Departamento de Administração ou da unidade equivalente. Todo servidor, ao ser desvinculado do cargo, função ou emprego, deverá passar a responsabilidade do material sob sua guarda a outrem, salvo em casos de força maior. O controle de material permanente e de equipamentos é feito mediante a identificação de números sequenciais de registro patrimonial. O número de registro patrimonial deverá ser aposto ao material mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada. Para o material bibliográfico, o número de registro patrimonial poderá ser aposto mediante carimbo. Em caso de redistribuição de equipamento ou material permanente, o termo de responsabilidade deverá ser atualizado, fazendo-se dele constar a nova localização e seu estado de conservação, bem como a assinatura do novo consignatário. Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser movimentado ou ainda que sob a responsabilidade do mesmo consignatário, sem prévia ciência do Departamento de Administração ou da unidade equivalente. Falaremos agora sobre compras na administração pública. A licitação é o procedimento prévio realizado pela administração pública para aquisição de bens ou execução de obras e serviços necessários ao atendimento de suas necessidades.
Licitar é realizar procedimento preparatório para a celebração de contrato entre a administração e o particular. O processo de licitação está previsto na Constituição Federal no artigo 37 e visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, obedecendo o princípio constitucional que determina o tratamento igualitário a todos quantos desejam participar da licitação. Contratante é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. Contratado é a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a administração pública. Comissão de licitação pode ser permanente ou especial, e ela é criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento dos licitantes. Os princípios básicos da licitação são a observação dos princípios como um dever da entidade que licita, no caso, a administração pública, e um direito líquido e certo do licitante, podendo ser cobrado através de mandado de segurança. A legalidade significa que somente será legítimo qualquer ato administrativo pertinente ao procedimento licitatório se obedecer às determinações constantes na Lei 8666 de 93. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. O outro princípio é o da igualdade ou isonomia, que significa que não é permitido a realização de processo licitatório com discriminação entre os participantes ou com cláusulas de editais que favoreçam a uns e prejudiquem os outros. O próximo princípio da licitação é o da publicidade. Significa permitir amplo acesso dos interessados ao certame e facultar a verificação da regularidade dos atos praticados no processo. É requisito absolutamente essencial a regularidade de qualquer licitação. O princípio da moralidade significa que o administrador público deve ser honesto e estar imbuído dos princípios morais e éticos. A impessoalidade significa que o administrador público deve tratar todos de forma igual, isto é, não pode tratar a uns com benevolência e a outros com excesso de rigor. A probidade administrativa, que está contido no princípio da moralidade. Todo e qualquer ato da administração pública deverá ser moral ou probo. O princípio da eficiência, que significa que o Estado precisa conseguir atender às necessidades coletivas. E o princípio do sigilo das propostas, que é uma vinculação ao edital, julgamento objetivo e procedimento formal como princípios infraconstitucionais. Verifica-se situações em que, embora viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se objetivamente inconveniente ao interesse público. E diante dessas situações, é possível se conseguir a dispensa da licitação. Hipótese essa prevista no artigo 24 da Lei 8666 de 1993. É dispensada a licitação em algumas obras de engenharia e em compras de alguns produtos específicos condicionados ao valor destas compras, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, nos casos de emergência ou calamidade pública, caracterizada a urgência de atendimento da situação que possa ocasionar ou comprometer a segurança, quando não acudirem interessados à licitação anterior, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços, quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado,
Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública, quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, na contratação de remanescente de obra, serviço de fornecimento, nas compras de hortifruti grangeiros, pão e outros gêneros perecíveis, na contratação de instituição brasileira incumbida regimentalmente ou estatutamente da pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, para a aquisição ou restauração de obras de arte ou objetos históricos, para a impressão de diários oficiais, formulários padronizados de uso na administração ou edições técnicas, para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessárias à manutenção de equipamentos durante o período de garantia, nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes das suas sedes. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de material de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico. Na contratação da Associação de Portadores de Deficiências Físicas sem fins lucrativos, para aquisição de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica, com recursos condizentes pela CAPES ou CNPq, na contratação do fornecimento ou suprimento de energia com concessionária, na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista em suas subsidiárias ou controladas para aquisição de alienação de bens, para a celebração de contratos de prestação de serviços com organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas do governo. O pregoeiro deve ser designado pela autoridade competente, aquele a quem o regimento ou estatuto do órgão, a entidade está submetido. A norma não estabelece como se formaliza o ato da nomeação, deixando o tema a ser regulado segundo as normas internas do órgão ou entidade. Do ato de nomeação deve constar os poderes do pregoeiro e da equipe de apoio, o período, termo e condições da investidura e ainda o substituto do pregoeiro. A cópia do ato de nomeação deve ser inserida nos autos do processo, com aplicação da subsidiária do Estatuto das Licitações. A definição do objeto a ser licitado deverá ser precisa, suficiente e clara, sem especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. As modalidades de compra são concorrência. Para materiais de grande vulto, qualquer empresa que esteja interessada pode participar, desde que comprove ter os requisitos mínimos exigidos, ganhará a licitação a empresa que propor o melhor preço. Em caso de empate, opta-se por serviços produzidos no Brasil. Caso persista o empate, decide-se por empresas brasileiras e, por último, faz-se o sorteio. A tomada de preço é realizada para materiais de médio custo, com empresas previamente cadastradas. A modalidade de compra convite é para no mínimo 3 interessados que trabalhem com o material requisitado, cadastrados ou não, escolhidos pela instituição. Já o pregão é a realização em lances sucessivos e decrescentes, onde opta-se pelo menor preço, com a melhor proposta. O sistema de cotação eletrônica de preços foi aprovado pelo governo federal para aquisição de bens de pequeno valor, dispensados de licitação.
A medida foi oficializada pela Portaria 306 de 2001, assinado pelo Ministro do Planejamento. Além da transparência nos processos, o objetivo do governo é promover a redução dos custos, em função do aumento de competitividade, racionalizando e conseguindo maior agilidade nos procedimentos de compra. O sistema de cotação eletrônica funciona de maneira simples. Os fornecedores recebem via e-mail um comunicado com as necessidades do governo e a data limite para divulgar a cotação. Eles se habilitam para a apresentação de propostas através do site de compras, o Comprasnet, que realiza a abertura da cotação e apura os resultados divulgando aos fornecedores. A grande vantagem do sistema é a comunicação automática entre a administração pública e os fornecedores, garantindo maior simplicidade, eficiência, rapidez, economia e segurança ao processo das compras. Em suma, os processos de licitação compreendem um conjunto de procedimentos administrativos que objetivam adquirir materiais, contratar obras e serviços, alienar ou ceder bens a terceiros, bem como fazer concessões de serviços públicos com as melhores condições para o Estado, observando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e de outros que lhe são correlatos. Nesta aula, falamos sobre a gestão de recursos humanos e materiais. Fique atento ao material complementar e, em caso de dúvidas, acesse o link Tutoria. Até a próxima!